marido, a mulher e Cristo, né? Mas aqui nós queremos falar ao pé da letra do que está escrito. A necessidade de sermos dois, de sermos mais do que um, de termos convívio, de termos amizade, de estarmos com alguém ao nosso lado. Por quê? Porque ele traz alguns exemplos. Porque os dois caminhando, caindo um, o que vai acontecer? O outro vai estar ao lado para quê? Para ajudá-lo a ele erguer-se, a se levantar, a sair daquela posição de queda, de desastre. Vai ter um ao seu lado que vai socorrer. E ele vai mais no seu desejo de diz. E se no tempo de frio, como se esquentarão se for apenas um? Estando dois, os dois podem dormir juntos e, com certeza, um esquentar o outro. E se porventura eles passarem por alguma dificuldade que poderia abater um deles, o outro está lá para ajudar. Então veja, irmãos, a necessidade, veja o que a palavra de Deus está trazendo essa noite para nós. A importância, irmãos, de termos pessoas ao nosso lado, de termos pessoas de confiança. Quando ele dá o exemplo de queda, ele está dando exemplo, irmão, de tudo. Queda não é situação boa. Queda é um momento difícil da nossa vida. Queda é um momento de tristeza. Queda é um momento de angústia. Queda é um momento depressivo. Queda é um momento que eu estou em uma situação de precisando de ajuda. Nunca uma queda é boa. Ninguém que leva uma queda, outra coisa maravilhosa aconteceu comigo, que foi, a Paula levou uma queda, mas que queda linda, que queda boa. Rapaz, eu me ralei, rasguei minha camisa, quebrei o dedo, quebrei o dente. Rapaz, foi do céu nessa queda. Ninguém diz isso. Ninguém fala de queda com alegria. Ninguém fala de desastre com alegria. Então, o que a palavra de Deus diz, o que o homem de Deus, Salomão, quer dizer o quê? Ele quer dizer, irmãos, que eu preciso, que eu necessito de pessoas ao meu lado, que você precisa de alguém do seu lado. Como pastor, essa mensagem fala muito comigo, porque como pastor, irmãos, há uma dificuldade, não é só minha não, de todos os pastores. Há uma necessidade muito grande de nós termos alguém para conversar, de termos alguém para dialogar, de termos alguém para se abrir. Por quê? Porque pastor é visto como super-homem, é visto como aquele homem imbatível, é visto como aquele homem forte, aquele homem que pode tudo, aquele homem que Deus levantou, colocou ali como coluna, e a coluna é de tijolo, não, é de aço. O pastor não tem problemas, na visão de muitos, o pastor, a família dele é uma família abençoada, os filhos não dão problema, o pastor não se abate com nada, então, e pastor, irmãos, é igual a todo mundo da igreja. Pastor é ser humano, pastor é humano, ele tem sentimento, ele tem carne, ele tem osso, ele tem dívidas. Ele tem problemas, ele passa por dificuldades. E pastor, irmão, não tem ninguém que chegue para sentar e dizer, irmão, me escuta para Deus. Só me escuta. Eu quero só falar, eu quero só me abrir. E no final, que não haja dedo para me condenar. E ele mostra que nós devemos ter essas pessoas ao nosso lado. Porque, irmãos, não é que todo momento da vida eu vá passar por dificuldade, não. Mas todos nós, em algum momento da vida, nós precisamos de alguém. Eu posso até construir meu castelo só. Eu posso até construir minha casa só. Mas haverá momentos em que eu terei que ter pessoas ao meu lado para me auxiliar a manter aquilo que eu construí, para me ajudar a levar à frente aquilo que eu construí. Aí ele dá um exemplo do outro que trabalha, não tem irmãos, não tem amigos, não tem filhos. Aí ele diz, para quem que você trabalhou a vida toda?
Quem você tem? Quem você tem construído para ser essa pessoa? Para te ajudar nesse momento difícil.